Olívia Santos estava disposta a cortar o único bem que lhe restava para salvar a filha da morte. O cabelo que levou anos para crescer seria trocado por alguns tostões. Mas o que aconteceu naquela venda mudaria tudo. O sol castigava sem piedade o interior do Brasil naquele ano de 1889. A seca tinha transformado a terra em pó, e a fome batia à porta de muitas famílias. Mas para Olívia Santos, a situação era ainda mais desesperadora. Ela era viúva há 8 meses, desde que a febre amarela levou seu marido Antônio. E agora, sua filha Alice, de apenas 6 anos, estava no mesmo caminho. A tosse da menina ecoava pela casa pequena e simples do sítio. Uma tosse seca, dolorida, que arrancava lágrimas dos olhos da criança a cada ataque. A febre queimava há 1 semana. Olívia molhava panos em água fria e colocava na testa da filha, mas nada adiantava. O corpo da menina ficava cada vez mais fraco e o apetite tinha desaparecido completamente. Olívia olhou ao redor da casa. Não havia mais nada. As panelas tinham sido vendidas, as roupas do marido negociadas por alguns quilos de farinha que já tinham acabado, as galinhas trocadas por feijão que não durou nem 2 semanas. Até os pratos tinham ido embora. Restavam apenas 2 tigelas de barro e 2 colheres de pau. A plantação tinha secado com a seca. Os pés de milho murcharam antes de dar espigas. O feijão nem germinou direito. A horta virou um monte de terra rachada, e o poço, que sempre teve água, agora mostrava o fundo de pedra. Olívia passou a mão pelo cabelo comprido. Era preto como a noite, grosso, saudável. Descia até a cintura em ondas naturais. Tinha sido o orgulho dela na juventude. Antônio adorava ver ela soltando os fios à noite antes de dormir. Agora, esse cabelo era a única coisa entre a vida e a morte de Alice. A menina tossiu de novo, e o som rasgou o coração de Olívia. Ela se ajoelhou ao lado da cama improvisada no chão. "Mamãe está aqui, meu amor. Vai ficar tudo bem." Alice abriu os olhos, 2 lagos castanhos queimando de febre. "Estou com sede, mãe." Olívia pegou a última água do cântaro e deu à filha. Era preciso buscar mais água no riacho, há quase 1 hora de caminhada. Mas antes, tinha algo mais urgente a fazer. "Mamãe vai sair um pouquinho, mas volta logo. Você fica aqui descansando, está bem?" Alice acenou com a cabeça, fraca demais para protestar. Olívia amarrou o cabelo em uma trança grossa. Vestiu o único vestido que tinha guardado, já desbotado e com remendos, mas ainda apresentável. Calçou as botas furadas, que deixavam a poeira entrar a cada passo. Pegou o xale surrado e cobriu os ombros. A caminhada até a vila levaria 3 horas. 3 horas sob o sol escaldante, na estrada de terra batida. Mas não havia escolha. O barbeiro na venda do seu Oliveira comprava cabelo. Revendia para fazer perucas nas cidades grandes. Olívia tinha ouvido falar que pagavam bem. Talvez fosse suficiente para comprar farinha, feijão e o remédio para a tosse de Alice. Ela olhou para a filha uma última vez antes de sair. A menina tinha voltado a dormir, o peito subindo e descendo com dificuldade. Olívia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurou. Não era hora de chorar, era hora de agir. A estrada parecia não ter fim. O sol batia direto na cabeça de Olívia. O suor escorria pelo rosto, misturando-se com a poeira que o vento levantava. Os pés doíam dentro das botas gastas. A garganta estava seca, mas ela tinha levado pouca água. Precisava economizar o que restava para Alice. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Olívia pensava em Antônio enquanto caminhava.
Ele tinha sido um homem bom, trabalhador, que amava a família acima de tudo. Quando a febre começou, ele ainda tentou trabalhar na roça. Dizia que precisava garantir a colheita. Mas a doença foi mais forte. Em 5 dias, ele estava morto. Desde então, Olívia tinha lutado sozinha. Tentou manter a plantação, mas a seca veio. Tentou vender os produtos que tinha guardado, mas todo mundo estava na mesma situação. Tentou fazer costuras para as vizinhas, mas ninguém tinha dinheiro para pagar. Tentou tudo. E agora, só restava o cabelo. A vila apareceu no horizonte como uma miragem. Casas pequenas, algumas de pau a pique, outras de tijolos. A igreja no centro com sua torre branca. A venda do seu Oliveira na esquina principal. Olívia apressou o passo, mesmo com os pés gritando de dor. Mas ela ainda não sabia que aquele dia mudaria tudo, que dentro daquela venda, um homem estava prestes a fazer algo que transformaria sua vida para sempre. Olívia empurrou a porta da venda do seu Oliveira. O sininho acima da entrada tilintou, anunciando sua chegada. O cheiro de café torrado, fumo de corda e couro misturavam-se no ar abafado do pequeno comércio. Prateleiras de madeira escura guardavam latas de mantimentos, ferramentas, tecidos e remédios. Seu Oliveira, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e bigode fartos, levantou os olhos do balcão onde anotava contas em um caderno velho. Dona Olívia, que surpresa vê-la por aqui. A voz dele carregava aquela mistura de simpatia e pena que Olívia tinha aprendido a odiar nos últimos meses. Todo mundo olhava para ela daquele jeito agora. A pobre viúva, a coitada, a mulher que não ia conseguir. Seu Oliveira, boa tarde. Olívia endireitou as costas, buscando manter a dignidade. Vim falar com o senhor sobre uma questão. O comerciante fechou o caderno e apoiou os cotovelos no balcão. Pois não, dona Olívia. Mas se for para pedir fiado de novo, a senhora sabe que eu não posso. Já tenho muita gente devendo, e os tempos estão difíceis para todo mundo. Olívia sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz firme. Não vim pedir fiado, não, senhor. Vim fazer negócio. Ouvi dizer que o senhor compra cabelo para revender nas cidades grandes. Os olhos do velho se arregalaram. Ele olhou para a trança grossa que descia pelas costas de Olívia. Compro sim, dona Olívia. Mas a senhora tem certeza? É um cabelo bonito demais para ser cortado assim. Tenho certeza. Minha filha está doente. Preciso de dinheiro para o remédio e comida. Seu Oliveira suspirou fundo, balançando a cabeça. Que situação, meu Deus. Tá bem. Posso dar 5.000 réis pelo cabelo todo. É o que consigo. 5.000 réis. Daria para comprar farinha, feijão, um pouco de açúcar e o xarope para tosse. Talvez sobrasse até para alguma carne seca. Olívia engoliu em seco. Aceito. Deixa eu pegar a tesoura aqui nos fundos. Seu Oliveira virou-se para ir buscar o instrumento. Olívia fechou os olhos, preparando-se para o momento. Antônio tinha amado aquele cabelo, mas Antônio estava morto e Alice estava viva. Precisava continuar viva. Foi então que uma voz grave e calma veio dos fundos da loja. Quanto custa a farinha e o remédio, seu Oliveira? Olívia abriu os olhos, assustada. Não tinha percebido que havia mais alguém ali. Um homem alto saiu de entre as prateleiras, onde aparentemente examinava algumas ferramentas. Ele usava calças de tecido grosso, camisa de algodão com as mangas dobradas, botas de couro gastas, mas bem cuidadas. Um chapéu de abas largas cobria parte do rosto, mas Olívia podia ver uma mandíbula forte, coberta por uma barba de alguns dias. Seu Pedro não tinha visto o senhor aí. Seu Oliveira pareceu surpreso também. Bom, a farinha tá 2.000 réis o saco. O xarope para tosse sai por 1.200 réis. O homem, Pedro, deu alguns passos em direção ao balcão. Seus olhos, de um castanho escuro e intenso, fixaram-se em Olívia por um instante antes de voltar para o comerciante. Não precisa cortar não, dona Olívia.
A voz dele tinha uma firmeza gentil que fez o coração de Olívia apertar. Como ele sabia seu nome? Pedro colocou a mão no bolso e tirou algumas moedas, depositando-as no balcão com um tilintar metálico. Aqui está para a farinha e o remédio do seu Oliveira. Seu Oliveira pegou as moedas, contando-as rapidamente. Pedro continuou falando, a voz calma, mas decidida. Coloca mais feijão, açúcar, café e carne seca nessa conta, e aquele xarope bom para tosse de criança que o senhor guarda lá atrás. O melhor que tiver. Olívia sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na beira do balcão. Eu não aceito esmola, senhor. Foi a única coisa que conseguiu dizer, mesmo com a voz tremendo. Pedro finalmente tirou o chapéu, revelando cabelos castanhos ligeiramente revoltos pelo suor. Ele a olhou diretamente nos olhos, e Olívia viu algo ali que não era pena, era respeito. Não é esmola não, dona Olívia. Preciso de alguém para cozinhar na fazenda. Minha cozinheira foi embora mês passado para cuidar da mãe doente em outra cidade. A senhora e a menina podem ficar na casa dos fundos. Comida garantida e um salário justo pelo trabalho. O que acha? Olívia piscou, tentando processar o que estava ouvindo. Um trabalho? Na fazenda dele? Ela olhou para o homem à sua frente, buscando algum sinal de desonestidade, de segundas intenções. Mas tudo o que viu foi sinceridade. Mas minha filha está doente, senhor. Ela não pode viajar agora. Primeiro a gente trata da menina. Depois conversamos sobre o trabalho. Pedro pegou mais algumas moedas e colocou no balcão. Seu Oliveira, embala tudo isso aí. Vou levar a dona Olívia de volta para casa dela. O comerciante, que tinha assistido a tudo boquiaberto, começou a se mexer, pegando os mantimentos e colocando em um saco de estopa. Olívia estava tonta. Aquilo não podia estar acontecendo. Tinha saído de casa pronta para perder seu cabelo, sua última conexão com a mulher que tinha sido antes da viuvez. E agora, um completo estranho estava comprando mantimentos para ela, oferecendo trabalho, salvando não apenas Alice, mas sua dignidade também. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta saiu em um sussurro. Pedro colocou o chapéu de volta na cabeça, mas não antes de Olívia ver algo passar pelos olhos dele, uma sombra antiga, uma dor velha. Porque alguém deveria ter feito isso pela minha mãe quando eu era pequeno, e ninguém fez. Mas o que Olívia ainda não sabia era que aquele gesto de bondade era apenas o começo de algo muito maior. A carroça de Pedro balançava na estrada esburacada. Os mantimentos iam acomodados na parte de trás, embrulhados em estopa para não estragar com a poeira. Olívia sentava ao lado de Pedro no banco da frente, as mãos cruzadas no colo, ainda tentando entender o que tinha acontecido. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. O calor do dia dava lugar a uma brisa morna que trazia o cheiro de terra seca. Os cascos do cavalo faziam um ritmo constante contra o chão duro. Pedro mantinha os olhos fixos na estrada, as rédeas firmes nas mãos calejadas. Olívia o observava de soslaio. Ele era mais jovem do que tinha parecido à primeira vista, talvez uns 35 anos. O rosto tinha aquela aparência de quem passava os dias sob o sol, com rugas finas nos cantos dos olhos. Mas era um rosto honesto, um rosto que inspirava confiança. Quanto tempo faz que seu marido faleceu? A pergunta de Pedro quebrou o silêncio. 8 meses. Febre amarela? Sim. Levou ele em menos de uma semana. Pedro assentiu, a mandíbula se apertando um pouco. Meu pai também. Eu tinha 12 anos. Olívia olhou para ele com mais atenção. Então era por isso. A dor dele era antiga, mas ainda viva o suficiente para reconhecer a dor nos outros. Foi difícil para sua mãe? Muito. Ela tentou manter a terra que era do meu pai, mas não conseguiu. Acabou tendo que vender. Fomos morar numa casinha pequena na vila. Ela costurava para as madames, lavava roupa, fazia de tudo.
Eu ajudava como podia, pegando qualquer bico que aparecesse. A voz dele tinha uma qualidade distante, como se estivesse vendo tudo acontecer de novo. Teve um inverno que foi especialmente ruim. Minha mãe ficou doente, e eu não tinha dinheiro nem para comida, quanto mais para remédio. Ela cortou o cabelo 3 vezes. Cada vez que o cabelo crescia de novo, ela cortava e vendia. Na terceira vez, mal tinha cabelo sobrando. E mesmo assim não foi suficiente. Ela ficou boa? Ficou. Mas nunca mais foi a mesma. E eu jurei naquele dia que quando crescesse e tivesse alguma coisa, nunca ia deixar ninguém passar por aquilo se eu pudesse ajudar. Olívia sentiu um nó na garganta. Então não era pena que ele tinha sentido. Era a compreensão. Era a dor de uma criança que tinha visto a mãe se sacrificar e não tinha conseguido impedir. Eu não sei como agradecer, seu Pedro. Não precisa agradecer, só precisa cozinhar bem. Ele deu um meio sorriso e Olívia percebeu que era a tentativa dele de aliviar o peso da conversa. Eu cozinho bem, sim, senhor. Aprendi com minha avó. Então está resolvido. A casa de Olívia apareceu à frente, pequena e solitária, no meio do terreno seco. Pedro parou a carroça e desceu, pegando os sacos de mantimentos. Olívia o conduziu para dentro. Alice ainda dormia, mas a tosse tinha piorado. O som ecoava pela casinha simples, rasgando o silêncio. Pedro colocou os mantimentos na mesa e se aproximou da criança. Ela está ardendo em febre. Olívia tocou a testa da filha, a preocupação estampada no rosto. Vamos dar o remédio agora. Pedro pegou o frasco de xarope, leu as instruções no rótulo e mediu uma dose em uma colher. Acorda, pequena. Precisa tomar o remédio. Alice abriu os olhos devagar. Quando viu o homem estranho, tentou se afastar, mas não tinha força. Calma, meu amor. Esse é o seu Pedro. Ele trouxe o remédio para você melhorar. Olívia segurou a mão da filha. Com a ajuda de Olívia, conseguiram fazer Alice tomar o remédio. Pedro preparou um chá quente com mel que tinha trazido e deu à menina em pequenos goles. Alice tomou tudo e voltou a deitar, exausta. Ela vai melhorar. Pedro falou com convicção. Mas vai precisar de cuidado constante pelos próximos dias. Vou voltar amanhã para ver como ela está e vou trazer mais mantimentos. Seu Pedro, o senhor já fez demais. Amanhã eu volto para ver vocês duas. Ele colocou o chapéu de volta e caminhou em direção à porta. E Dona Olívia, não deixe a febre subir muito. Se passar de 3 dias sem melhorar, mande me chamar. Todo mundo sabe onde fica a fazenda Mendes. Olívia acompanhou ele até a porta. O sol estava se pondo completamente agora, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Obrigada, de verdade. Pedro acenou com a cabeça e subiu na carroça. Olívia ficou na porta, vendo ele ir embora até a carroça desaparecer na curva da estrada. Então, voltou para dentro, olhou para os mantimentos na mesa, o remédio ao lado da cama de Alice e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Mas eram lágrimas diferentes das que tinha chorado nos últimos meses. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão por descobrir que ainda existia bondade no mundo. Olívia não dormiu quase nada naquela noite. Ficou acordada, trocando os panos molhados na testa de Alice, dando água quando a menina pedia, observando cada respiração. Mas pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha no medo. Alguém tinha estendido a mão, alguém tinha se importado. E quando o sol nasceu no dia seguinte, Olívia ouviu o som de uma carroça se aproximando. Olhou pela janela e viu Pedro descendo com mais sacos nas mãos. Ele tinha voltado. Exatamente como prometeu. Pedro não faltou um único dia. Durante 2 semanas inteiras, ele aparecia toda manhã e voltava no fim da tarde. Sempre trazia algo. Lenha para o fogão, água fresca do poço da fazenda dele, algum alimento diferente para tentar despertar o apetite de Alice. Nos primeiros 3 dias, Alice piorou antes de melhorar.
A febre subia à noite e Olívia ficava acordada, aterrorizada com a possibilidade de perder a filha. Mas Pedro estava lá, ajudando a resfriar a febre, preparando chás, medindo o remédio nos horários certos. Ela é forte, vai passar por isso. Ele dizia sempre, com aquela voz calma que acalmava não apenas Alice, mas o coração angustiado de Olívia. E no quarto dia, a febre finalmente cedeu. Alice acordou pedindo comida, e Olívia chorou de alegria. Pedro apenas sorriu, aquele sorriso discreto que Olívia estava começando a conhecer. Falei que ela era forte. A partir daí, Alice começou a se recuperar rapidamente. A tosse ainda persistia, mas estava mais leve. O apetite voltou com força, e pela primeira vez em semanas, a menina sorriu. Seu Pedro, o senhor vai voltar amanhã? Alice perguntou um dia, enquanto comia a sopa que Olívia tinha preparado. Vou sim, pequena. Por quê? Porque eu gosto quando o senhor vem. O senhor conta histórias engraçadas. Pedro tinha mesmo o dom de entreter a menina. Contava histórias sobre a fazenda, sobre os animais, sobre os peões que trabalhavam para ele. Histórias que faziam Alice rir, algo que Olívia não ouvia há muito tempo. Conforme os dias passavam, Olívia percebia coisas sobre Pedro. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava era sempre algo importante. Nunca prometia o que não podia cumprir. Tratava todos com respeito, desde Alice até os trabalhadores da fazenda que às vezes vinham com ele. E havia uma tristeza nele, algo que morava nos olhos quando ele achava que ninguém estava olhando. Uma solidão que Olívia reconhecia, porque via a mesma coisa no espelho todos os dias. Seu Pedro. Olívia chamou ele um dia, quando Alice estava dormindo à tarde. O senhor disse que sua mãe ficou viúva. Ela se casou de novo? Pedro estava consertando a porta da frente, que tinha caído de uma das dobradiças. Ele parou o que estava fazendo e ficou quieto por um momento. Não, ela nunca encontrou ninguém. Ou nunca quis. Não sei. Ela morreu quando eu tinha 20 anos, trabalhando até o fim. Sinto muito. Foi há muito tempo. Ele voltou a trabalhar na porta. Mas eu entendo o que a senhora está passando, dona Olívia. Sei como é perder alguém e ter que seguir em frente sozinha. O senhor também é viúvo? Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Faz 2 anos. A Maria era meu tudo. A gente se casou novos, construiu a fazenda juntos. Ela adoeceu de repente e em 3 meses estava morta. Desde então, a casa fica vazia demais. Olívia entendeu então. Pedro não estava apenas ajudando ela por bondade. Ele estava tentando preencher o vazio que a perda tinha deixado nele também. Estavam os dois navegando na mesma tempestade, só que em barcos separados. A fazenda fica longe daqui, uns 5 quilômetros para oeste. É uma propriedade boa, com terra fértil perto do rio. Tenho gado, alguns cavalos, plantação de café. 4 peões trabalham fixo comigo. São homens bons, sérios. A senhora vai gostar de lá. Então a oferta ainda está de pé? Claro que está. Alice já está quase boa. Em mais uma semana já podem se mudar. Olívia sentiu um misto de alívio e apreensão. Ir morar na fazenda de um homem que mal conhecia, por mais gentil que ele fosse, era um passo grande. Mas ficar ali sozinha, tentando sobreviver em um sítio seco e sem perspectivas, era sentença de morte lenta. Eu aceito, e vou trabalhar muito para compensar tudo o que o Senhor fez por nós. E não é compensação, dona Olívia, é um trabalho honesto por um salário justo. A senhora vai cozinhar, cuidar da horta que tem lá, ajudar com a casa. Em troca tem moradia, comida e pagamento no fim de cada mês. Simples assim. Mas nada na vida era simples assim.
Olívia estava começando a perceber que aquele homem mexia com algo dentro dela. Algo que achava que tinha morrido junto com Antônio. Quando Pedro sorria, mesmo que discretamente, o coração dela acelerava um pouco. Quando ele falava com Alice com tanta paciência, ela sentia um aperto no peito. Quando as mãos dele se tocavam acidentalmente ao passar algo, uma onda de calor subia pelo braço. Olívia afastava esses pensamentos sempre que apareciam. Não era certo. Antônio tinha morrido há apenas 8 meses. Ela era uma viúva com uma filha para criar. Não podia se dar ao luxo de sentir essas coisas. Especialmente não por um homem que estava apenas sendo gentil, cumprindo uma promessa que tinha feito à memória da própria mãe. Mas o coração não entendia de razão. E a cada dia que Pedro aparecia, a cada palavra gentil, a cada sorriso discreto, aquele sentimento crescia um pouco mais. No 14º dia, Pedro chegou com a carroça vazia na parte de trás. Chegou o dia. Alice está forte o suficiente. Vamos levar vocês duas para a fazenda. Pois e assim, Olívia pegou as poucas coisas que ainda possuía, pegou Alice pela mão e deixou para trás o sítio onde tinha sido esposa e vivido os últimos anos. Não sabia ainda que estava deixando para trás também a mulher que tinha sido e indo ao encontro da mulher que se tornaria. A fazenda Mendes era maior do que Olívia tinha imaginado. A casa principal era construída em adobe, com telhado de cerâmica e uma varanda ampla na frente. Algumas janelas de madeira pintadas de azul quebravam a monotonia das paredes brancas. Nos fundos havia um curral com algumas vacas, um estábulo para os cavalos e um galinheiro de onde vinham os sons das aves. A casa onde Olívia e Alice ficariam ficava a uns 20 metros da principal. Era menor, mas confortável. Tinha 2 quartos, uma sala simples e uma cozinha com um fogão a lenha que fez os olhos de Olívia brilharem. Fazia tanto tempo que não tinha um fogão de verdade para trabalhar. Vou deixar vocês se acomodarem. Daqui a pouco trago umas coisas para arrumar a casa. Pedro descarregou os poucos pertences delas e saiu, deixando mãe e filha explorarem o novo lar. Alice corria de um cômodo para o outro, animada. Finalmente tinha espaço para brincar. Finalmente tinha uma cama de verdade para dormir. E havia árvores lá fora, e galinhas para ver, e tantas coisas novas. Mãe, olha, tem uma árvore com flores amarelas lá fora. A menina gritou da janela. Olívia sorriu. Ver a filha feliz depois de tanto sofrimento era como beber água fresca depois de dias no deserto. Pedro voltou trazendo lençóis limpos, cobertores, pratos, panelas e talheres. Tudo o que precisavam para começar. Olívia tentou protestar que era demais, mas ele a interrompeu. São coisas que estavam guardadas. A Maria tinha tudo duplicado. Está apenas pegando poeira. Nos dias seguintes, Olívia começou a rotina de trabalho. Acordava antes do sol nascer, preparava café forte e pão fresco para Pedro e os 4 peões. O café da manhã era servido na cozinha da casa principal, uma sala grande com uma mesa comprida de madeira. Os peões eram homens simples e trabalhadores. João, o mais velho, tinha uns 50 anos e trabalhava na fazenda desde que Pedro era menino. Francisco era o melhor com os cavalos. Manuel cuidava do gado com maestria. E Benedito, o mais jovem, com seus 20 e poucos anos, era rápido e disposto para qualquer tarefa. Todos tratavam Olívia com respeito, chamavam ela de Dona Olívia e sempre agradeciam pela comida. E a comida dela era realmente boa. Pães macios, bolos úmidos, feijões temperados na medida certa, carnes que derretiam na boca. Dona Olívia, essa senhora cozinha que nem minha mãe, Deus a tenha. João falou um dia, limpando o prato com um pedaço de pão. Faz tempo que não como tão bem. Pedro não falava muito durante as refeições, mas Olívia percebia que ele repetia a comida sempre.
E às vezes, quando achava que ela não estava olhando, ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Alice se adaptou rapidamente à vida na fazenda. Seguia Pedro por toda parte quando ele estava perto da casa. Fazia 1000 perguntas sobre tudo. E Pedro, com uma paciência infinita, respondia todas. Seu Pedro, por que a vaca tem 4 estômagos? Para conseguir digerir a grama pequena. A gente não consegue comer grama, mas a vaca consegue por causa desses estômagos. E por que o cavalo não tem chifre? Porque o cavalo não precisa. Ele é rápido, então foge do perigo. A vaca é mais devagar, então tem os chifres para se defender. Olívia ouvia essas conversas enquanto trabalhava na horta que havia nos fundos da casa principal. A horta tinha sido da Maria, mas estava abandonada há 2 anos. Olívia começou a revivê-la, plantando alface, tomate, couve, cebolinha. A terra ali era boa e havia água do rio para irrigar. Está gostando dessa história? Então me responde aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como foi sua experiência? Quero muito saber. Os dias viraram semanas. O verão deu lugar ao outono. As manhãs ficaram mais frescas. As tardes, menos escaldantes. A rotina continuava, mas algo estava mudando. Olívia sentia. Ela se pegava esperando ansiosamente pelos momentos em que Pedro aparecia na cozinha. Se pegava arrumando o cabelo antes do café da manhã, algo que não fazia há meses. Se pegava sorrindo quando ouvia a voz dele conversando com Alice lá fora. E percebia que ele também mudava. Pedro demorava mais tempo na cozinha depois das refeições, conversando sobre a fazenda, sobre os planos para a próxima estação. Ele sorria mais, e o sorriso dele iluminava o rosto de uma forma que fazia o estômago de Olívia revirar. Suas mãos se tocavam acidentalmente com mais frequência ao passar sal, ao pegar uma xícara, ao alcançar o mesmo pedaço de pão. Uma noite, Olívia estava ajoelhada na horta, colhendo algumas verduras para o jantar. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Ela não ouviu Pedro se aproximar até ele falar. A horta está ficando bonita. Olívia levantou a cabeça assustada. Pedro estava parado a alguns passos, as mãos nos bolsos, o chapéu jogado para trás. Obrigada. A terra aqui é boa, muito melhor do que no meu sítio. A Maria adorava essa horta. Passava horas aqui. Depois que ela morreu, eu não consegui cuidar. Via ela em cada canteiro, em cada planta. Doía demais. Olívia se levantou, limpando as mãos no avental. E agora? Ainda dói? Pedro olhou ao redor, para as fileiras de verduras nascendo, para as flores que Olívia tinha plantado na beirada. Ainda dói, mas é uma dor diferente, menos aguda, mais suave, como se a Maria estivesse feliz que tem alguém cuidando do lugar que ela amava. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o vento nas árvores e o canto dos grilos começando. Dona Olívia! Pedro tirou o chapéu, segurando-o com as 2 mãos. Eu queria agradecer pela comida, pelo cuidado com a casa, pela vida que vocês trouxeram para cá. Fazia tempo que esta fazenda não tinha risada de criança, não tinha cheiro de bolo no forno, não tinha... Ele parou, como se não soubesse como terminar a frase. Não tinha vida. Olívia completou por ele, a voz suave. Não tinha vida. Os olhos dele se encontraram, e algo passou entre eles. Algo não dito, mas sentido. Algo que assustou e animou Olívia ao mesmo tempo. Eu que agradeço, seu Pedro, por tudo. Pedro acenou com a cabeça, colocou o chapéu de volta e se afastou em direção à casa principal. Mas antes de entrar, ele olhou para trás uma última vez. E Olívia, ainda parada na horta com o cesto de verduras nas mãos, sentiu o coração bater mais forte. Sentiu algo que não sentia há muito tempo, algo perigoso e maravilhoso ao mesmo tempo.
Mas o que ela ainda não sabia era que esse sentimento estava prestes a ser testado de uma forma que não esperava. O inverno chegou trazendo manhãs frias e noites geladas. Olivia acordava antes do amanhecer para acender o fogão e preparar o café. O ar cortava o rosto quando saía de casa, e ela precisava usar um xale grosso que Pedro tinha dado de presente. Era da Maria, mas ela gostaria que você usasse. Não faz sentido ficar guardado quando pode aquecer alguém. Ele tinha dito, estendendo o xale de lã azul escura. Olivia tinha hesitado, mas aceitou. E toda manhã, quando enrolava o xale ao redor dos ombros, sentia como se estivesse sendo abraçada por algo maior do que um simples pedaço de tecido. Os meses na fazenda tinham transformado Olivia. Ela tinha ganhado peso. Suas bochechas estavam rosadas de novo. Os olhos tinham recuperado o brilho. O trabalho duro era compensado pela segurança de ter comida na mesa e um teto seguro sobre a cabeça. Alice estava crescendo saudável, forte e feliz. Mas havia algo mais. Uma inquietação que crescia dentro de Olivia. Ela olhava para Pedro durante as refeições e seu coração acelerava. Quando ele ria de algo que Alice dizia, ela sentia calor no peito. Quando ele a ajudava a carregar lenha ou água e seus braços se tocavam, uma corrente elétrica percorria seu corpo. E pior, ela sabia que não era só ela. Via a forma como Pedro a olhava quando achava que ela não estava vendo. Via como ele encontrava desculpas para passar mais tempo na cozinha. Via como ele sempre pegava a última fatia de bolo, aquela que ela sabia que tinha feito pensando nele. Mas nenhum dos dois falava nada. Porque o que havia para falar? Olivia era uma empregada. Pedro era o patrão. Ela era viúva há menos de um ano. Ele estava lhe dando abrigo e trabalho por bondade. Não era certo misturar as coisas. Até que um dia, tudo mudou. Olivia tinha ido até a vila buscar algumas coisas na venda do seu oliveira. Farinha, açúcar, linha de costura. Alice tinha ficado com a senhora Garcia, esposa de um dos peões, que morava em uma casa próxima à fazenda. Na venda, encontrou algumas mulheres da região fofocando como sempre. Quando Olivia entrou, as conversas morreram por um instante e olhares curiosos se voltaram para ela. Dona Olivia, que bom ver a senhora. Dona Teresa, uma das fazendeiras mais ricas da região, falou com aquele tom meloso que Olivia tinha aprendido a desconfiar. Ouvi dizer que está morando na fazenda do seu Pedro agora. Sim, senhora. Trabalho lá como cozinheira. Ah, sim, cozinheira. A mulher trocou olhares com as outras. Que conveniente para uma viúva jovem e bonita trabalhar sozinha na casa de um viúvo. Olivia sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a voz calma. Não moro sozinha, Dona Teresa. Minha filha mora comigo, e há 4 peões que trabalham na fazenda também. Claro, claro. Não quis insinuar nada. Mas o sorriso da mulher dizia o contrário. É só que as pessoas falam, sabe como é. Uma viúva morando na propriedade de um homem solteiro cria especulações. Olivia pagou suas compras e saiu da venda com as bochechas queimando. Na volta para a fazenda, as palavras de Dona Teresa martelavam em sua cabeça. As pessoas estavam falando, estavam julgando. E o pior, talvez tivessem razão em julgar, porque Olivia sabia que seus sentimentos por Pedro iam muito além do que deveria sentir por um patrão. Quando chegou na fazenda, foi direto para a casa pequena onde morava com Alice. Não foi preparar o jantar na cozinha principal como fazia todos os dias. Ficou sentada na sala, olhando para as próprias mãos, pensando, tinha que sair dali, tinha que voltar para o sítio, mesmo que estivesse em ruínas. Ficar ali estava errado. Para ela, para Pedro, para Alice, as pessoas estavam falando, e mais cedo ou mais tarde, essa conversa chegaria aos ouvidos de Pedro e mancharia a reputação dele. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Era Pedro. Dona Olívia, está tudo bem? A senhora não veio preparar o jantar.
Olívia abriu a porta, mas não o convidou a entrar. Desculpe, seu Pedro. Não estou me sentindo muito bem. Os peões podem se virar sozinhos hoje. Pedro franziu a testa, preocupado. A senhora está doente? Quer que eu chame o médico? Não é nada físico. Olívia respirou fundo. Seu Pedro, eu preciso conversar com o senhor sobre algo. Claro, pode falar. Eu acho que Alice e eu precisamos voltar para o nosso sítio. Já juntei algum dinheiro com o trabalho aqui. Dá para começar de novo. O rosto de Pedro mudou completamente. A preocupação deu lugar à confusão, depois a algo que parecia dor. A senhora não gosta daqui? Não é isso. Eu gosto. Gosto muito. Mas... Ela hesitou, sem saber como explicar, sem revelar demais. As pessoas estão falando, seu Pedro. Hoje na vila ouvi comentários. Não está certo uma viúva morar na fazenda de um homem solteiro. Está manchando a reputação do senhor. Não me importo com o que as pessoas falam, mas eu me importo. E o senhor deveria se importar também. O senhor é um homem respeitado aqui. Não quero estragar isso. Pedro tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos, frustrado. Então é isso? Vai embora porque as línguas venenosas da vila não têm o que fazer além de inventar histórias? Não são histórias se houver verdade nelas. As palavras saíram antes que Olívia pudesse segurá-las. Pedro a encarou, e Olívia viu seus olhos se arregalarem um pouco ao entender o que ela tinha dito sem dizer. Dona Olívia, é melhor eu ir, seu Pedro, antes que fiquem ainda piores. Ela começou a fechar a porta, mas Pedro a segurou. E se eu não quiser que a senhora vá? O coração de Olívia parou. Ela olhou para ele, para aqueles olhos castanhos que a olhavam com uma intensidade que a fazia tremer. Seu Pedro, não complica as coisas. Já está complicado, dona Olívia. Está complicado desde o primeiro dia que a vi na venda do seu Oliveira. E então ele disse as palavras que mudariam tudo. E se não for bondade? E se não for só por causa da minha mãe? E se for porque eu... Mas Olívia nunca saberia o que ele ia dizer, porque Alice apareceu correndo, gritando que tinha visto um filhote de passarinho que caiu do ninho. O momento se quebrou. Pedro recuou, colocou o chapéu de volta e se afastou. Mas algo tinha mudado. Algo tinha sido dito mesmo sem palavras. 3 dias se passaram em um silêncio desconfortável. Pedro saía antes do amanhecer e voltava apenas à noite, evitando estar perto quando Olívia preparava as refeições. Ela deixava a comida pronta e voltava para sua casa antes que ele aparecesse. Alice percebia a tensão, mas não entendia. Por que seu Pedro não vem mais jantar com a gente, mãe? Ele está muito ocupado com o trabalho da fazenda, meu amor. Mas não era isso. Olívia sabia. Eles estavam fugindo um do outro porque a verdade tinha sido exposta demais naquele momento na porta. E nenhum dos dois sabia o que fazer com isso. Na 3ª noite, uma tempestade chegou. Não era comum ter tempestades fortes naquela época do ano, mas quando vinham, eram violentas. O vento uivava como um animal ferido, arrancando telhas e galhos. A chuva caía em torrentes, transformando o chão em lama. Olívia estava deitada com Alice, ouvindo o barulho da tempestade, quando ouviu batidas fortes na porta. Levantou-se, acendeu uma vela e abriu. Era Pedro, encharcado da cabeça aos pés, com a roupa grudada no corpo e o cabelo pingando. — Seu Pedro, entre rápido! Pedro entrou, deixando um rastro de água no chão. O telhado da casa principal está vazando. A chuva está entrando no quarto dos fundos. Vim ver se aqui está tudo bem. Aqui está bom, mas o senhor está ensopado. Vai pegar uma doença. Olívia pegou uma toalha e estendeu para ele. Pedro a aceitou, secando o rosto e os cabelos. À luz da vela, ela podia ver que ele estava tremendo de frio. Vou fazer um chá quente. O senhor precisa se aquecer. Dona Olívia, não precisa. Precisa sim, senta ali. Olívia acendeu o fogão e colocou água para ferver. Pedro sentou-se em uma das cadeiras da pequena sala, ainda tremendo.
A toalha ao redor dos ombros não era suficiente para aquecê-lo. Tem que tirar essa roupa molhada, seu Pedro. Tem um cobertor ali no armário. Pode se trocar enquanto eu faço o chá. Pedro hesitou, mas o bom senso venceu. Ele pegou o cobertor e foi para o outro cômodo se trocar. Voltou alguns minutos depois, enrolado no cobertor, com a roupa molhada nas mãos. Olívia pegou as roupas e estendeu perto do fogão para secar. O chá ficou pronto e ela serviu uma caneca fumegante para ele. Pedro segurou a caneca com as duas mãos, aquecendo-as, e bebeu em goles longos. Obrigado. De nada. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a tempestade lá fora. A chuva batia no telhado com força. O vento sacudia as janelas. Mas ali dentro, iluminados apenas pela vela e pelo fogo do fogão, havia uma sensação estranha de intimidade. Dona Olívia. Pedro colocou a caneca na mesa. Sobre o que a senhora disse outro dia. Seu Pedro, não precisa... Precisa sim, deixa eu falar. Ele olhou para ela e à luz da vela seus olhos pareciam ainda mais escuros. Quando eu a vi naquela venda, pronta para cortar o cabelo para salvar sua filha, eu vi minha mãe. Vi o desespero dela, a força dela, o amor dela. E quis ajudar. Mas não foi só isso. Olívia sentou-se na cadeira ao lado dele, o coração batendo forte. Você me olhou com tanta dignidade, mesmo estando no fundo do poço. Não estava pedindo esmola, estava disposta a fazer um sacrifício. E eu pensei, essa é uma mulher de valor, forte, corajosa. Nos dias que passei cuidando de Alice, vi também sua dedicação, seu amor, sua gentileza. E quando vocês vieram morar aqui... Ele parou, passando a mão pelos cabelos molhados. Quando vocês vieram morar aqui, essa casa voltou a ter vida. Alice correndo pelo terreiro, seu riso na cozinha, o cheiro de pão fresco, a horta florescendo de novo. E eu percebi que não era só gratidão o que sentia. Era algo mais. Seu Pedro. Olívia sussurrou, as lágrimas queimando nos olhos. Eu sei que é cedo. Sei que a senhora ainda está de luto pelo Antônio. Sei que não tenho o direito de sentir essas coisas, mas não consigo evitar. E nesses 3 dias, sem ver a senhora direito, sem conversar, sem ouvir sua voz, eu percebi que não quero viver assim. Não quero que você vá embora. Pedro se levantou da cadeira e ajoelhou-se na frente de Olívia, pegando as mãos dela entre as suas. Casa comigo, Olívia. Não como patrão e empregada, mas como marido e mulher, como companheiros. Deixa eu cuidar de você e de Alice. Deixa eu te dar um lar de verdade, uma família. Deixa eu te amar como você merece ser amada. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olívia agora. Ela olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente, com os olhos cheios de esperança e medo, segurando suas mãos como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Pedro. Ela usou o nome dele sem o seu pela primeira vez. Eu estou com medo. Medo de amar de novo e perder. Medo de que seja cedo demais. Medo do que as pessoas vão dizer. Então sente esse medo comigo. Vamos enfrentar juntos, mas não me diz não. Não me manda embora. Porque eu já te amo, Olívia Santos. Amo seu jeito de cantar enquanto cozinha, amo como você olha para Alice, amo sua força e amo como meu coração dispara toda vez que você entra na sala. Olívia soltou um soluço que era meio riso, meio choro. Eu também te amo, Pedro. Tenho medo de admitir, mas é verdade. Quando você não está por perto, eu fico procurando você. Quando você sorri, meu dia fica melhor. Quando você fala com Alice com tanta paciência, eu me apaixono um pouco mais. Pedro levantou-se e a puxou para um abraço. Olívia se agarrou a ele, sentindo o calor do corpo dele através do cobertor, ouvindo os batimentos do coração dele acelerados contra o ouvido. Então é sim? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. É sim. E então... Ali na pequena sala iluminada apenas por uma vela, com a tempestade rugindo lá fora, Pedro beijou Olívia pela primeira vez. Foi um beijo gentil,
cheio de promessas e esperança. Um beijo que selou não apenas um acordo, mas o início de uma nova vida para os dois. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos casar logo, não quero esperar, Pedro disse, secando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Nem eu. E enquanto a tempestade passava e dava lugar a um céu estrelado, dois corações feridos encontravam cura um no outro. 3 semanas depois, a pequena capela da vila estava cheia. Não apenas com os peões da fazenda e alguns vizinhos próximos, mas com pessoas que vieram de longe, curiosas para ver o casamento. Olívia usava um vestido simples de algodão branco, mas se sentia linda. Pedro tinha mandado fazer especialmente para ela, com renda delicada no decote e nas mangas. Seu cabelo longo estava solto, caindo em ondas pelas costas, com um arranjo de flores silvestres que Alice tinha colhido naquela manhã. Alice era a florista. Vestia um vestido rosa claro e levava uma cesta cheia de pétalas de rosa, brancas e vermelhas. Ela levava sua função muito a sério, jogando as pétalas no chão com uma concentração que fez todos sorrirem. Pedro esperava no altar, vestindo suas roupas de domingo. Calça e colete preto, camisa branca impecável. O cabelo estava penteado para trás, a barba aparada. Mas o que chamava a atenção mesmo era o sorriso em seu rosto. Um sorriso genuíno, amplo, feliz. Um sorriso que Olívia sabia que era só dela. A cerimônia foi simples, mas bonita. O padre falou sobre amor, compromisso, família, falou sobre segundas chances e sobre como Deus tem planos que nem sempre entendemos no momento. Quando chegou a hora dos votos, Pedro segurou as mãos de Olívia e falou com voz firme. Olívia Santos, você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Trouxe luz para minha escuridão, risadas para meu silêncio, esperança para meu desespero. Prometo cuidar de você e de Alice como se fossem meu tesouro mais precioso. Prometo trabalhar duro todos os dias para dar a vocês a vida que merecem. Prometo amar você com tudo que tenho, por todo o tempo que Deus me der. Olívia estava chorando, mas eram lágrimas felizes. Pedro Mendes, você me encontrou no meu momento mais fraco e me deu força. Me encontrou pronta para me sacrificar e me devolveu minha dignidade. Me ensinou que é possível amar de novo, que é possível construir algo novo, mesmo sobre as cinzas do passado. Prometo ser sua companheira em todas as estações. Prometo cuidar de você e da nossa casa. Prometo amar você hoje, amanhã e sempre. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. Pedro nem esperou o padre terminar de falar. Puxou Olívia para perto e a beijou, enquanto a capela inteira explodia em aplausos. Alice pulava de alegria, jogando o resto das pétalas para o alto. A festa foi na fazenda. Os peões tinham preparado mesas compridas no terreiro. Havia comida farta, leitão assado, galinha caipira, arroz carreteiro, feijão tropeiro, saladas, bolos, doces de todos os tipos. Uma sanfona tocava músicas animadas e as pessoas dançavam e riam. Dona Teresa, a mesma que tinha falado mal de Olívia na venda, apareceu na festa. Aproximou-se com um sorriso amarelo. Dona Olívia, digo, senhora Mendes agora, parabéns pelo casamento. Obrigada, Dona Teresa. Olívia respondeu com educação, mas firmeza. Eu queria me desculpar pelas coisas que falei. Eu não sabia que vocês... Bem, que era sério. Pedro apareceu ao lado de Olívia, colocando o braço ao redor da cintura dela. O que importa é que agora todo mundo sabe, Dona Teresa. Olívia é minha esposa, e qualquer um que tentar desrespeitar ela vai ter que responder para mim. A mulher recuou, murmurando mais algumas desculpas antes de se afastar. Não precisa fazer isso. Olívia disse, mas estava sorrindo. Preciso sim. Você é minha esposa agora. Vou proteger você de tudo e de todos. A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente todos foram embora,
Pedro carregou Olívia nos braços até a casa principal, onde agora viveria como dona da casa. Alice já estava dormindo em seu novo quarto, cansada da festa. Os anos que se seguiram foram de trabalho duro, mas também de muita alegria. Olívia e Pedro trabalhavam lado a lado na fazenda. Ela cuidava da casa, da horta, dos animais menores e também ajudava com as contas e a administração. Pedro cuidava das plantações, do gado, dos negócios. Alice crescia forte e esperta. Um ano depois do casamento, nasceu José, um menino robusto e alegre que Pedro decidiu que teria o nome do pai de Olívia, que ela tanto amava. 2 anos depois, veio Clara, uma menina de olhos verdes como os da avó materna de Pedro. A fazenda prosperou. Com a inteligência de Olívia para os negócios e o trabalho duro de Pedro, eles expandiram as terras, aumentaram o rebanho, plantaram mais café, compraram equipamentos melhores, contrataram mais peões. A Fazenda Mendes se tornou uma das mais respeitadas da região. Mas mais importante do que o sucesso material era o sucesso da família. A casa estava sempre cheia de risadas, de conversas, de amor. Alice ensinava os irmãos mais novos a ler e contar. José seguia Pedro pelo curral, aprendendo tudo sobre os animais. Clara era a artista, sempre desenhando e cantando. 10 anos depois daquele dia na venda, Olívia e Pedro sentavam na varanda em uma noite de inverno. As crianças já estavam dormindo. O céu estava estrelado e o ar frio trazia o cheiro da terra molhada de uma chuva recente. "Você lembra do dia que nos conhecemos?" Olívia perguntou, a cabeça encostada no ombro de Pedro. "Como se fosse ontem. Você estava pronta para cortar aquele cabelão bonito só para salvar Alice." Olívia riu, passando a mão pelo cabelo, que agora tinha alguns fios brancos, mas continuava longo e bonito. "Eu estava desesperada. Achei que tinha chegado no fim. E eu achei que ia viver sozinho pelo resto da vida." Pedro beijou o topo da cabeça dela. "Bom que a gente estava errado, né?" "Muito errado. Aquele não foi o fim. Foi o começo de tudo." Pedro pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. "Sabe o que eu penso? Acho que tudo acontece por uma razão. A seca que te levou até aquela venda. A tempestade que me fez bater na sua porta. Tudo isso era pra gente se encontrar." "Eu também acho. E sou grata todos os dias por você ter dito aquelas palavras." "Quais palavras?" "Não precisa cortar. Vou cuidar de vocês." Pedro sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Olívia acelerar depois de todos aqueles anos. "E cuidei. E vou continuar cuidando. Até meu último dia." Olívia olhou ao redor, para a fazenda que tinham construído juntos, para a casa cheia de amor, para as estrelas que testemunhavam sua história. "Nós cuidamos um do outro, Pedro, e construímos algo lindo." E era verdade. Do desespero tinha nascido esperança. Da perda tinha nascido amor. Do fim tinha nascido um novo começo. E tudo porque um homem tinha visto uma mulher no seu pior momento e decidido enxergar não fraqueza, mas força. Não piedade, mas valor. Não fim, mas possibilidade. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.